Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui e que nesses instantes possa a presença de Jesus envolver a cada um de nós, transmitindo os bons pensamentos e fazendo vibrar em nossos corações os bons sentimentos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da felicidade. E se nós formos procurar o significado da palavra felicidade na enciclopédia, dentre as muitas definições, nós encontraremos dizeres mais ou menos assim, que a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e emocional, no qual a insatisfação e o sofrimento se transformam em emoções como a alegria e o contentamento, chegando até ao júbilo, que é a alegria intensa. Quer dizer, a felicidade, segundo a visão humana, segundo o que o homem sente, é o júbilo, o contentamento, o êxito, a aventura. Mas essa questão da felicidade, ela é antiga. Desde muitos tempos atrás, existiram pensadores, filósofos que discorreram a respeito da felicidade. E nós podemos destacar algum desses pensamentos. Por exemplo, Tales de Mileto, entre os anos 600 e 500 a.C., nos disse que ser feliz é ter o corpo são, forte, ter a alma preparada, bem formada e ter a boa sorte. Já Sócrates, por volta dos anos 400 a.C., revoluciona o revoluciona o conceito de felicidade, dizendo que ela não está ligada somente à satisfação dos nossos desejos materiais, do nosso corpo, mas que o homem, além de corpo, é principalmente alma. Então, para Sócrates, a felicidade é o bem da alma, que pode ser conquistado através de uma conduta virtuosa e justa. Para Aristóteles, por volta do ano 300 a.C., ele diz que a maior virtude da alma racional é o exercício do pensamento. Por isso, a felicidade chega a se identificar com a atividade pensante de um filósofo, a qual nos aproxima da divindade. Com o advento do cristianismo, a visão da felicidade relacionada à vida mundana é substituída com a noção das bem-aventuranças e com o início da preocupação com a nossa vida espiritual. E na idade contemporânea, nós também podemos citar um filósofo inglês chamado Bertrand Russell, que escreve o livro A Conquista da Felicidade, onde ele, em síntese, nos diz que a felicidade é a eliminação do egocentrismo. Nós vimos, então, que cada filósofo desenvolveu o seu próprio conceito a respeito da felicidade. E assim acontece conosco. Se nós perguntássemos para cada um o que é felicidade, nós obteríamos respostas diferentes. E por que isso acontece? Porque o conceito que criamos de felicidade está relacionado com as experiências vividas, seja nessa vida, seja em outras vidas, denotando assim o nosso estágio evolutivo. Por isso que felicidade para uns é a tranquilidade financeira, é a paz, é a saúde, e para outros a felicidade é a superação
de dificuldades, é o alcance dos objetivos. Mas, e aí nós paramos e nos perguntamos assim, e o que nos diz a doutrina espírita a respeito da felicidade? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós encontramos um ensinamento muito interessante, que diz mais ou menos assim, que a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que a própria coisa. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que para julgarmos se uma coisa é boa ou ruim, se aquele acontecimento é feliz ou infeliz para nós, nós devemos nos transportar para além dessa vida e ver as consequências desse acontecimento na vida futura. Assim, se o acontecimento de hoje trouxer consequências felizes para a vida futura, esse acontecimento é feliz. E se o acontecimento de hoje trouxer consequências infelizes para a vida futura, esse acontecimento é infeliz. Mas vamos dar um exemplo para ver se fica mais claro, se nós entendemos melhor. Suponhamos que exista um homem, pai de família, responsável pelo sustento de sua esposa e de seus filhos, e passa por um momento de grande dificuldade material. Aí ele resolve apostar nos prêmios esportivos. E ele ganha sozinho aquela fortuna que todo mundo tenta ganhar na virada do ano. Só que, ao se deparar com essa nova situação, ele se ilude com as benesses que os recursos materiais oferecem. Então, ele resolve abandonar a sua família, a sua esposa, os seus filhos, e vai em busca de vivenciar novas experiências. Vamos parar a história por aí. Qual a consequência, ou quais as consequências que essa atitude, que esse acontecimento refletirá na sua vida futura? Primeiramente, esse irmão, ele está adquirindo novos débitos. Ele está deixando de cumprir com seus deveres de pai e de esposo, sendo o arrimo da família. E ainda adquirindo novos compromissos com as novas experiências a que ele vai vivenciar. Então, esse acontecimento que na visão do mundo é felicidade, analisado sobre a ótica espiritual, se torna infelicidade. Da mesma maneira, se nós dermos um outro exemplo de uma mãe responsável sozinha pelo sustento e criação de seus filhos, que também passa por grande dificuldade material, mas ela não desiste, mesmo com sacrifício e sofrimento, ela persiste dando, além do sustento material, a formação moral, o carinho, o cuidado e a educação. Paremos a história por aí. Quais as consequências dessa situação na vida espiritual? Bom, na vida espiritual ela estará aprendendo, ela estará desenvolvendo novos valores, ela estará ajudando aqueles filhos tanto no sustento material como no sustento moral. Conclusão, aquela atitude, aquela situação que parece infeliz aos olhos do mundo, traz consequências felizes para a vida futura. E não é o caso da verdadeira infelicidade. E ainda, nessa lição, os espíritos nos dizem que tudo aquilo que chamamos de infelicidade na Terra cessa com a vida presente e encontra a sua compensação na vida futura. E muitas vezes nós sofremos, por quê? Porque nós esquecemos que existe a vida futura. Nós esquecemos que existe um Pai que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece.
Livro dos Espíritos. O que Kardec nos diz através desse livro tão importante? Na questão 920, ele pergunta assim: pode o homem na Terra gozar de uma felicidade completa? E os espíritos respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas pode ele abrandar os males e ser tão feliz como se pode ser na Terra. Quer dizer, a felicidade completa não existe, porque no mundo de provas e expiações, somos a todo tempo contrariados, injustiçados, também contrariamos e também injustiçamos. Nos deparamos com atitudes de egoísmo e de orgulho que não nos causam a felicidade, mas nós podemos abrandar esses males e podemos ser felizes na medida do possível. E Kardec, ele gostava da certeza, ele queria que não pairasse dúvidas. Então, na questão seguinte, ele complementa a resposta, a pergunta anterior, perguntando assim: concebe-se que seja o homem feliz na Terra depois que a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não vier a acontecer, pode o homem gozar de uma felicidade relativa? E os espíritos respondem assim: o homem, na maioria das vezes, é o artífice da própria infelicidade. Praticando as leis de Deus, ele evita muitos males e pode alcançar uma felicidade tão grande quanto é possível num plano grosseiro. Quer dizer, essa pergunta complementa a pergunta anterior e a resposta dos espíritos também complementa a resposta anterior. Por quê? Porque os espíritos nos esclarecem que nós somos os verdadeiros artífices, quer dizer, os verdadeiros criadores da nossa infelicidade, através das nossas atitudes. E que os males que ele disse na outra questão, que podemos abrandar, ele vem explicar como. Quer dizer, aplicando as leis de Deus. E que assim ele reafirma que podemos ser felizes na medida do possível aqui na Terra. E na questão 926, Kardec continua dizendo assim: a criação de novas necessidades pelas civilizações não é a causa de novas aflições? E os espíritos respondem que sim, porque muitos males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criamos para nós mesmos. E que feliz é aquele homem que sabe dominar os seus desejos e ver sem cobiça aquilo que não está nas suas possibilidades. E os espíritos completam dizendo que o mais rico é o que tem menos necessidades. Quanto mais necessidades nós criamos para nós mesmos, mais a chance de sermos infelizes. Porque é difícil conseguirmos realizarmos todas elas. E para ilustrar essa questão, eu gostaria de contar um caso que eu pude presenciar uma certa vez, que eu conversava com um casal de idade já um pouco avançada. E eles diziam como eles foram felizes em sua infância e em sua adolescência, dizendo que o recurso material ele era pouco, que a comida do almoço virava uma saborosa
sopa na janta, porque sobrava um pouquinho de cada coisa, a mãe misturava tudo numa panela, mas falava que era uma sopa deliciosa. E que os brinquedos que eles tinham era a bolinha de gude, o jogo de peão. A esposa dizendo que ela tivera apenas uma boneca feita de espiga de milho, mas que eles eram felizes quando, no fim da tarde, todos se reuniam no alpendre para trocar as suas experiências. Aí chegavam os vizinhos e contavam os causos, e as crianças brincavam entre si, mostrando que para sermos felizes é preciso pouca coisa. Nós vimos então os conceitos trazidos pelos filósofos, vimos que cada um de nós tem o seu próprio conceito de felicidade. Vimos rapidamente o que nos diz a doutrina espírita a respeito da felicidade. E aí nós paramos e perguntamos: nós somos felizes? Se nós formos felizes porque estamos praticando as leis de Deus, como nos diz Kardec, ótimo, continuemos nesse caminho. Mas e se formos infelizes? Como devemos agir para entrarmos no trilho, no caminho da felicidade? E nós podemos dizer que 3 são as principais causas da nossa infelicidade. Uma delas é a visão sobre a finalidade da vida. Às vezes, nós trazemos uma visão distorcida da finalidade da vida, achando que nós estamos aqui a passeio para vivermos constantemente na Terra como se fosse uma colônia de férias, esquecendo-nos que estamos aqui para aprendermos e ensinarmos, transformarmos, evoluirmos, ajudarmos e sermos ajudados. Nós também, muitas vezes, nos tornamos infelizes em virtude de um conceito de felicidade, faltou um CI aqui, felicidade equivocado. Porque muitas vezes nós achamos que uma vida bem vivida significa que todos os nossos desejos e necessidades, sejam eles materiais, emocionais, físicos, devem ser satisfeitos. E quando isso ocorre, tudo bem. Quando isso não ocorre, nós reagimos como crianças mimadas que choram porque o doce que estava em suas mãos cai no chão. Significando que, muitas vezes, apesar da aparência de adultos que temos por fora, emocionalmente somos crianças. Faltando, então, para nós a maturidade emocional para lidarmos com as nossas frustrações. E Kardec avaliza esse ensinamento em um dos comentários da questão 933, dizendo que o homem é infeliz devido à importância que ele liga às coisas do mundo. Que se ele levasse a sua alma ao infinito, veria que as vicissitudes da vida não passam de mesquinhas e pueris. E um outro motivo que causa a nossa infelicidade é os nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Porque muitas vezes nós, diante do problema, nós agimos e reagimos negativamente. Existem inúmeros tipos de exemplos aqui, mas vamos falar de alguns. Por exemplo, a revolta. Quando nós revoltamos diante de uma situação, nós trazemos para a nossa vida um verdadeiro obstáculo, porque a revolta tapa os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente,
todo o nosso ser para os bons conselhos. Ela nos faz sentir como injustiçados. Nós chegamos a dizer que não merecemos isso e nos esquecemos que, diante da grandeza do nosso débito, aquele sofrimento é uma pequena parcela de quitação. Outro sentimento que desenvolvemos é a mágoa, esquecendo que somos necessitados do perdão. Então, por que não perdoar? Muitas vezes também nós desenvolvemos a criação das necessidades, como dissemos. E aí gera em nós uma constante insatisfação, porque quando nós conseguimos uma coisa, a gente já quer outra. Quando nós desenvolvemos a ansiedade, sem sabermos esperar a hora certa de tudo acontecer. Quando nós desenvolvemos em nós o autoritarismo, a rigidez, a inflexibilidade, nós estamos a caminho de sermos infelizes. Por quê? Porque a pessoa que é muito rígida, inflexível, tem um conceito pré-formado sobre todas as coisas, tende a sofrer porque o mundo está em constante transformação. E autoritária, ela deseja que as pessoas façam o que ela acha melhor e que as coisas aconteçam como ela acha que deve acontecer. E se as pessoas agem diferente daquilo que ela pensou ou planejou, elas acham que as pessoas estão a insultando, a afrontando. E essas pessoas estão simplesmente fazendo uso do seu livre arbítrio. E entre os sentimentos negativos, nós também podemos citar a reclamação. Aquela pessoa que reclama de tudo, até se está tudo bem, ela acha uma coisa boa para reclamar. O mau humor. E tantos outros sentimentos que são obstáculos que nós mesmos criamos para a nossa felicidade. Mas e aí? Nós vimos que somos infelizes ou nos tornamos infelizes devido a essas atitudes equivocadas. E como nós fazemos para ser feliz? Basicamente é agindo, fazendo ao contrário de tudo que nós dissemos. Por exemplo, em relação à visão sobre a finalidade da vida, ajustando a nossa visão, sabendo que nós somos responsáveis pela nossa vida e que a nossa vida é muito preciosa. Que a fila no plano espiritual para o encarne está grande. Muitos estão lá esperando essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Então, por que não valorizar cada segundo do nosso dia? Ajustando a nossa visão para enxergarmos a vida como uma rápida passagem, como uma parada numa hospedaria precária. Enxergarmos a vida como uma viagem em que nós vamos colhendo na nossa bagagem todas as nossas ações. E, ao chegarmos à vida espiritual, saberemos se o balanço foi positivo ou negativo. É lá que nós teremos a recompensa. Muitas vezes nós temos a recompensa também, desde a vida presente. Mas, na maioria das vezes, essa recompensa vem na vida futura. E, em seguida, nós também podemos ser felizes tendo um conceito de felicidade alinhado aos princípios da vida espiritual, alinhado aos princípios das leis divinas, das leis morais. Porque, meus irmãos, o conceito de felicidade não é absoluto, ele é relativo. Para cada um, a felicidade se manifesta de um jeito. Mas que aquilo que acreditamos como felicidade esteja alinhado com as leis morais de Deus. E em seguida, por último, os sentimentos, pensamentos e atitudes.
esses também podem ser um motivo para sermos felizes, se nós cultivarmos o quê? O positivismo, as coisas boas. Nós não falamos que os sentimentos negativos, aquele negativismo que nos encontramos, nos torna infelizes? E o contrário. Por exemplo, adquirindo o hábito da prece. A prece é a nossa comunicação com Deus. É um momento que nós podemos desabafar, agradecer, pedir, louvar. Momento em que nós somos auxiliados por Deus, por Jesus, pelos amigos espirituais. Nós também podemos ser felizes cultivando o perdão. Nós podemos ser felizes cultivando a compreensão, a empatia. A empatia é a faculdade de nos colocarmos no lugar do outro. Trocando de lugar, nós saberemos que aquela atitude direcionada a nós, às vezes não tinha a intenção de nos magoar, porque aquela pessoa está num desequilíbrio tão grande. Nós também podemos cultivar a paciência, sabendo que tudo tem a hora de acontecer. Cultivar a fé, sabendo que temos um Deus justo e que se Deus é justo, a causa do nosso sofrimento é justa. Podemos também cultivar a autoaceitação, aceitando o nosso corpo, as nossas habilidades, a nossa vida, a nossa família. Podemos também cultivar a prática do bem. Essa daí é uma das maiores alavancas para a nossa felicidade. Muitos dizem que a felicidade é o bem que se faz. Outros dizem que somos felizes na medida em que fazemos os outros felizes. Muitos dizem que a felicidade é a consciência tranquila do dever cumprido. E que a oportunidade de aliviar o sofrimento alheio, seja através de um alimento, seja através de uma palavra, de um abraço, é uma sensação indescritível. Por isso, se nós agirmos equilibradamente nos nossos conceitos de finalidade, de felicidade e nas nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, o que vai acontecer? Nós vamos ser felizes na medida do possível, que diz Kardec. E assim, o sofrimento, a dificuldade, o obstáculo não significará necessariamente dor. Por quê? Porque nós vamos aprender com aquele obstáculo que está acontecendo em nossas vidas. E nós vamos adquirir a sabedoria, nós vamos adquirir o equilíbrio tão necessário para a nossa felicidade. Nós saberemos que aquilo é necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Por isso que nós vemos pessoas que passam por grandes perdas, passam por grandes dificuldades e continuam lutando, animadas, perseverantes, fazendo bem, enquanto outras, com dificuldades bem menores, quando surge a primeira contrariedade, se tornam muito infelizes. O que diferencia uma das outras? Primeiro, essa visão a respeito da vida e a maturidade emocional que já possuem, que fazem agir como realmente seres conscientes da sua responsabilidade na Terra. E nós, com os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, com os ensinamentos que Jesus nos traz, todos temos condições de adquirirmos essa visão cristalina sobre a verdadeira realidade da vida, e nós temos condições de adquirir esse amadurecimento espiritual. Kardec ainda nos diz que o homem sensato, para ser feliz, ele olha para baixo e nunca para os que estão acima, a não ser para elevar o seu olhar ao infinito. O que
Ele quis dizer com isso que nós devemos olhar aqueles que estão em situações muito piores do que as nossas, ao invés de olharmos aqueles que estão em situações que nós achamos melhores do que as nossas. E que se nós formos elevar o nosso olhar para cima, seja para o infinito, para enxergar as benesses da vida espiritual. Que nós possamos, então, refletir sobre a nossa conduta. Se estamos sendo felizes ou infelizes. Se estivermos infelizes, procuremos ajuda. Procuremos a Jesus, a Deus, ao irmão da casa, ao estudo, à leitura. Atividades edificantes que vão abrir os nossos horizontes para a verdadeira realidade da vida e nos levar ao caminho da felicidade. Que nós possamos sempre ter a rédea das nossas vidas em nossas mãos e que dificuldades vão surgir, mas lembremos que não estamos sozinhos, que podemos contar com o auxílio de inúmeros amigos espirituais, podemos contar com o auxílio de Deus, de Jesus, a nos sustentar. E para encerrar, a caminho da felicidade, aprendemos muitas lições para guardarmos em nossos corações. Estado de plenitude, a felicidade é alcançada por um conjunto de atitudes. Abraçar mais, julgar menos. Elogiar mais, criticar menos. Servir mais, exigir menos. Agradecer mais, criticar menos, reclamar menos. Perdoar mais, magoar menos. Amar mais e mais. Sem esquecer que a divindade a cada um oferece o recurso da prece e a cada um presenteia com um novo dia que clareia. Seja ele de muita luz a irradiar a presença do querido Mestre Jesus. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.